Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para a gente ficar aqui juntos, meditando na palavra de Deus, meditando sobre os princípios bíblicos práticos, para a gente colocar, praticar na nossa vida e poder colher os frutos de vivermos segundo a vontade de Deus, amém? Quero cumprimentar todas que já entraram, glória a Deus, a Ivonete, a Dani, oi Dani, que bom ver você por aqui hoje, e a Raniária, sejam bem-vindas, que hoje o Senhor possa falar ao nosso coração, amém? Quero fazer uma breve oração. Senhor, nessa tarde, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor nós somos totalmente dependentes do Senhor, não conseguimos fazer nada sem Ti. Eu lhe peço que o Senhor venha falar, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor venha nos ensinar na nossa pequenez, Senhor. Senhor, nós somos tão pequenos, mas o Senhor é bom, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, nós colocamos em Ti a nossa confiança. Ajuda-nos a compreender os princípios bíblicos da Tua palavra e ajuda-nos, acima de tudo, a praticar, sermos praticantes, não apenas ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs, paz do Senhor. Vamos lá, vamos meditar hoje em 3 capítulos da Bíblia, que é o capítulo 10, 11 e 12 do segundo livro de Samuel. Gente, nós vamos ver primeiro que no capítulo 10, os amonitas vão caçar briga com Davi, né? O rei Naás tinha morrido. E aí, quando o filho dele veio a reinar, Davi mandou oficiais ali para poder falar, olha, estamos aqui, nós sentimos muito pelo seu pai, mas assim como ele foi leal a mim, estou disposto a ser leal a você também. Mas aqueles líderes amonitas foram falar pro senhor deles, olha, ele tá vindo aqui para te espionar, ele não quer te honrar nada, você que não seja bobo. E aquele homem, então, aquele jovem rei vai humilhar os servos de Davi. Ele humilha aqueles homens, cortando metade da barba. Gente, a barba naquela época pro homem era sinal assim de muita honra, de varonilidade. Então, quando aquele homem ele corta metade da barba daqueles homens, ele tá humilhando eles assim a um nível muito grande, um nível de humilhação muito grande, não apenas a barba, mas também cortando metade das suas roupas até as nádegas. Então ele deixou eles nus, não apenas de roupa, mas também ali daquilo que para eles era uma honra, que era a barba. E deixou eles presos e depois enviou eles de volta assim, totalmente humilhados, né? Tava caçando uma briga com Davi. Tava falando com Davi, que tal? Quer brigar comigo? Só que o Davi, gente, era um servo do Senhor. Davi era um guerreiro enviado por Deus e que fazia proezas no nome do Senhor desde muito novo, né? Desde ali matando aquele urso, aquele leão. Então, aquele perverso estava ali anunciando a sua sentença de morte, né? Quero cumprimentar Raquel, tô colijada até agora de tanto chorar, de ver o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, na vida do Davi. Meu Deus, gente, deixa eu falar com vocês, amanhã, se o Senhor Jesus permitir, nós vamos estar junto aqui e a Raquel vai contar esse testemunho para vocês. Esse testemunho tem que ser ouvido, gente. Meu Deus, fortaleceu minha fé, me encheu de coragem. Como é bom compartilhar dos feitos do Senhor, né? Contar e cantar dos feitos das maravilhas do Senhor. E amanhã, se Jesus permitir, né, Raquel, você vai estar aqui comigo contando de como o Senhor curou o seu filho do câncer. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria até me passar aquele videozinho, se eu conseguir, sabe, aquele videozinho que eu vi no seu testemunho, porque, meu Deus, gente, é muito forte. Dona Piedade, a Vanilda entraram também. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde. Que a paz do nosso Senhor seja com vocês, amém? Então aquele jovem rei Anum, ele vai caçar essa briga, né? E anunciar a sentença de morte dele. O que acontece, gente? Quando Davi fica sabendo disso, ele fala assim, ó, fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido. Olha o tanto que a barba para os israelitas era um sinal ali de masculinidade, de honra, de uma fase adulta, de varonilidade. Então, Davi fala, fiquem ali. Quando a barba de vocês crescer, vocês voltam. Mas os amonitas perceberam que haviam deixado Davi enfurecido e eles começaram a contratar soldados. Contrataram 20.000 dos sírios e 1.000 homens de Maaca e 12.000 da terra de Tobi. Davi falou, Joabe, vamos fazer o seguinte,
junta os guerreiros e vai lá. O Joabe junta os melhores dos guerreiros de Israel. Gente, o Israel tinha guerreiros que eram chamados de os valentes de Davi. Eram homens que faziam proezas inacreditáveis. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Inclusive a gente vai ver que Urias era um guerreiro, era um dos valentes de Davi. Ele entra na lista de valentes de Davi. A Raniara tá falando aqui do Davi, né, filho da Raquel, falando que ele é uma bênção para todos nós, juntamente com sua mãe, que é uma irmã do Senhor. Eu vi pelo testemunho. Meu Deus, eu fui muito edificada pela sua fé, Raquel. Muito edificada, gente. É tudo sobre confiar no Senhor. Tudo sobre confiar no Senhor. Boa tarde, Dona Piedade. Boa tarde, Rose, irmã Rose. Gente, como o Senhor é lindo. E às vezes quando a gente fala da palavra do Senhor, ele vai provar, gente. Você confia, como Davi falou assim, ó, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Como que nós vamos saber se a gente tem essa fé? Deus permitindo um exército nos cercando. Meu Deus, que o nosso coração não venha temer. Como ela falou no testemunho que eu vi, que é um salmo que fala assim que não tem medo de ouvir más notícias. Em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, ela se veste de força e de dignidade e ela ri sem medo do futuro. Meu Deus. Rir sem medo do futuro. E aí, gente, esse homem, então, o Anum, contrata muitos soldados, mas Joabe vai com os valentes de Davi para a guerra. Eu achei muito interessante aqui que Joabe, ele vai dividir, né, o exército com o irmão dele, Abisai. Vai falar, Abisai, você fica aqui e você luta contra os amonitas, eu fico aqui e luto contra os sírios. Se os sírios forem fortes demais para mim, você vem me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu vou aí te ajudar. E quando eu li isso, assim, eu logo falo no meu coração, gente, sobre como nós somos responsáveis, sim, por levar a carga uns dos outros. Hoje em dia nós estamos muito acostumados com uma cultura ocidental de cada um por si e Deus por todos. Cada um que lute a sua guerra, que eu já tenho um leão por dia, eu não tenho tempo para seus problemas, porque eu já estou cheio de problema. Não é? Muitas das vezes nós somos, como cristãos, nós não nos movemos pelo que a Bíblia diz, nós somos movidos por essa cultura ocidental egoísta, egocêntrica, é o meu problema, é o meu futuro, cada um cuide, né, da sua vida. Só que a Bíblia diz, olha, cuide não apenas do seu interesse, mas também daquilo que é do outro. A Bíblia diz, levai a carga um dos outros. A Raquel colocou aqui, deixa eu pegar pra gente ver, Salmo 112, 7. Eu vou até ler, que eu falei sobre como eu ouvi no testemunho dela. Não temerá maus rumores, o seu coração estará firme, confiando do Senhor. Ou seja, não temerá notícias ruins, não temerá más notícias na NVI. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Gente, e fiquem, amanhã não percam esse testemunho, porque vai ser edificante, assim como foi para mim, que tô com o olho inchado até agora, vai ser edificante para vocês também. Não teme más notícias. O Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda. Não quer dizer que vai ser sempre fácil, né, Raquel? Mas Ele estará conosco todos os dias. Soraya entrou também. Seja bem-vinda, Sossô. Deus te abençoa. Então, gente, o que Deus falou comigo quando eu ouvi isso aqui? Quando eu li isso aqui? Joabe falou pro irmão dele, Abisai. Abisai, você vai lutar daqui, eu vou lutar daqui. Se os amonitas estiverem pesados demais, eu vou te ajudar. Se os sírios estiverem pesados demais, você vem me ajudar. Terça-feira eu ouvi uma pregação que mexeu muito comigo, da missionária Viviane, e ela falava muito sobre isso, sobre nós amarmos uns aos outros. A Marquiane pregou no domingo também sobre servirmos uns aos outros, e a Bíblia tem muitas vezes essa expressão, uns pelos outros, uns aos outros. E é isso que Deus quer de novo restaurar no nosso meio, no meio cristão. Pessoas, como na igreja primitiva, onde tinha tudo em comum. Meu problema é o seu problema. Não quer dizer que a gente vai carregar todas as cargas dos outros, não. Mas isso significa que nós não viveremos uma vida individualista. Eu me importo e naquilo que eu consigo ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não conseguir fazer nada físico para você, eu vou orar por você e nós vamos guerrear junto essa batalha, né? Então nós precisamos entender. Comentei, oi Marquina, acabou de entrar, minha amiga, comentei aqui agora da pregação dela, do uns pelos outros, né, Mark? Uns pelos outros, uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. E tem uma passagem que a Vivi comentou na terça-feira, que foi Colossenses 3,13, que fala assim, suportando uns aos outros. Eu, na minha pequenez,
eu tô crescendo ainda em interpretação bíblica. Eu sempre entendi esse suportar no sentido de aguentar. Aguentando uns aos outros, aguentando a dificuldade do outro, aguentando o defeito um do outro, em amor. Sempre achei que era isso. Até que a Vivi comentou que esse suportando uns aos outros não era aguentar, mas de ser suporte. Gente, sabe quando você não entende dessa forma e aí de repente parece que o Espírito Santo faz assim, ó. Eu fui na Bíblia Strong para poder ver o que era, o que estava escrito lá com essa palavra. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Ó, eu até dei um print aqui, ó. Na Bíblia Strong falava que essa palavra, suportai-vos, é anekomai, significa segurar, manter-se ereto e firme, sustentar, suportar. Então a gente vai ver, gente, que o que Paulo tá falando, cheio do Espírito Santo, é que nós devemos ser o suporte um dos outros. Não é suportar, eu vou suportar aquele irmão que é tão difícil, porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Não é isso. Eu vou ser o suporte que o meu irmão precisa. Quando ele estiver pendendo assim, eu vou estar aqui, ó, mantendo firme, manter-se ereto, manter-se firme, sustentar. Ser o suporte. Uau! Joabe tá falando, Abisai, se for necessário eu vou ir te ajudar, se for necessário que você venha me ajudar. Gente, quando nós pararmos, Deus tem falado isso muito comigo, quando nós, principalmente mulheres, né, vou aproveitar que tem 8 mulheres abençoadas online, quando nós pararmos de competirmos umas com as outras. Eu vou falar nós, não que a gente está fazendo isso, mas no geral, muitas vezes a gente vê isso, mulheres que competem umas com as outras, quando a gente parar de se comparar uma com as outras, quando a gente entender que nós somos um só corpo, né, Marquiane? Com vários membros, cada um. Gente, se alguém vier aqui quebrar esse mindinho, eu não vou nem dormir de noite. Por mais que ele pareça tão pequeno comparado com o coração, ele vai me fazer falta. O corpo todo vai sentir dor se alguém quebrar o meu mindinho aqui agora. Eu vou ter dificuldade até para segurar algumas coisas. Por quê? Porque tudo que Deus colocou no organismo tem sim uma função útil, uma função que, né, para todo o corpo. Então nós precisamos entender que nós temos que estar prontos para suportar o nosso irmão quando ele precisa, amém? Assim como Joabe e Abisai. E aí ele vai falar, coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Lembrando, gente, que a nossa luta não é simplesmente para os nossos próprios interesses, mas é pelo nome do Senhor que nós carregamos. E que seja feita a vontade do Senhor. E eles atacam ali. Só que quando eles atacam, Joabe ataca, os sírios fogem. Quando Abisai ataca, os amonitas fogem. Porque Deus era com eles, né, gente? E então, quando os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel, eles chamam o reforço. E aí Davi fala, é isso então, sírios? Então eu vou reunir todo o Israel. E aí ele reúne todo o Israel e atravessa o Jordão e vai lutar contra os sírios. E novamente, gente, ninguém consegue contra esse exército, o exército do Deus vivo, porque Deus pelejava por eles, né? E então Davi mata ali 700 homens com carro de guerra e 40 mil soldados de infantaria. Todos os reis que eram aliados de Hadadezer viram que eles tinham sido derrotados, se renderam a Israel, se tornaram súditos de Davi, porque Deus estava com ele e o fortalecia, amém? E aí a gente vê uma história triste. Capítulo 11, a gente vai comentar um pouquinho, vocês podem comentar aí nos comentários também tudo que vocês entendem, gente, porque vocês sabem que tem muita coisa, a Bíblia, ela se renova e a gente vai cavando, sempre tem mais, né? Nós vamos falar sobre o pecado de Davi. Sempre falamos sobre como Davi era homem de Deus, Davi era corajoso, Davi era adorador, Davi era um guerreiro, Davi era um rei, mas nós vamos ver uma fraqueza de Davi. Como nós vimos que ele tinha muitas mulheres, né? Ele vai cair aqui num pecado, na sua concupiscência. Eu tinha até deixado um versículo aqui, deixa eu voltar. Onde que eu deixei esse versículo, gente? Depois eu coloco de novo, perdão. Depois a gente vai chegar, achei, Tiago 1,14, que diz assim, ó, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, ó, é só um desejo, não é um pecado ainda. Mas quando esse desejo é concebido, então ele dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito que nós recebemos é a vida eterna, né? Pela graça nós somos salvos.
pela fé em Cristo Jesus. Então, gente, o que acontece? Por que eu li esse versículo? Porque a Bíblia diz que Davi, numa época onde os reis costumavam ir para a guerra, decidiu não ir. Já venci tanta coisa, tudo tá tão bom, vou dar uma baixada nas minhas armas aqui, vou descansar um bocado em Jerusalém. Todo mundo estava indo para a guerra, Joabe foi para a guerra, os soldados foram para a guerra, mas o bonitão do Davi decidiu descansar. Mandou as tropas israelitas lutarem contra os amonitas. E Niki, ele estava descansando. Vamos falar sobre esse descansar primeiro, gente. Eu sempre falo que tem guerras que a gente não tem que lutar. Que às vezes a gente morre por guerras que a gente lutou que não precisava lutar, que Deus não enviou, né? Eu sempre me lembro de quando eu penso nesse princípio do rei Josias, a gente vai chegar lá. Ele vai lutar contra o rei e o rei Josias foi um grande homem de Deus, fez uma aliança, né, renovou a aliança, mas ele vai lutar contra o faraó Neco. E o que acontece? Ele morre porque estava lutando uma guerra que não era dele. E aí, gente, existe essa parte da história onde nós lutamos guerras que Deus falou para nós não lutar. Mas algo que a gente vai ver que é o oposto. Quando nós devíamos estar lutando, nós estávamos descansando. Eu me lembro de um dia que Deus me acordou de madrugada e eu falei assim, você quer saber? Eu vou dormir mais um pouquinho. E eu lembrei, na hora eu lembrei que a gente estava passando por uma situação desafiadora e meu Deus, eu preciso orar, sabe? O que eu tô dizendo com isso, gente? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Às vezes, a gente está descansando quando era pra gente estar guerreando. E quando eu digo guerreando, eu tô falando de questões espirituais. Às vezes a gente tá lá, tranquilo, Deus vai fazer, senta na rede, Deus vai fazer, Deus é bom, Deus vai fazer. Não, peraí, Deus vai fazer, mas tem um posicionamento que parte de nós. Nós precisamos nos posicionar, muitas das vezes, na guerra. Deus vai fazer, mas eu preciso também fazer a minha parte, buscando a Ele, decretando a vitória, declarando a vitória, declarando a palavra de Deus, fazendo, né? Eu tenho até aquele livro, O Poder da Oração, e Deus está me incomodando para poder ler ele de novo e orar, as orações que estão lá. É o Poder da Oração? Agora fugiu. Poder da Oração, da Valnice Milhomens. Eu acredito que é isso mesmo. Mark, me ajuda aí, é isso mesmo, Poder da Oração? São 51 ou 52 orações que nós fazemos todos os dias. Gente, em tempos de guerra a gente tem que orar, tem que jejuar, não pode abaixar a guarda. Quer saber? Vamos ficar mais tranquilo, vamos relaxar, vamos fazer o que nossa carne quer. Não. E nós sabemos que nós estamos em todo o tempo em guerra, né? Então as nossas armas espirituais nunca devem ser baixadas. Mas uma vez que você viu que o inimigo se levantou contra você, contra a sua vida, contra a sua família, tá vendo que sua carne tá pendendo ali para sua inclinação, nós temos que nos levantar e nos posicionar. Há tempo de descansar e há tempo de lutar. Davi errou o timing. Ele foi descansar quando era hora de lutar. E o que aconteceu, gente? Ele ficou em Jerusalém. E aí, ele se levantou da sua cama, depois do seu descanso. Olha aqui, você já está descansado. Orando a palavra, amiga. Quem sou eu sem você? Orando a palavra. Esse é o livro da Valnice Milhomens, que é maravilhoso. E que eu tô sentindo de orar ele de novo. Porque, meu Deus, gente, é uma luta espiritual travada. E muitas das vezes a gente tá lá, vamos descansar que Deus vai fazer. A gente tem que descansar. Descansar, gente, é um estado de espírito. Aonde eu estou na guerra, mas eu estou descansando, confiando que Deus vai fazer. Mas quando a Raquel estava lá na luta com o Davi, né, Raquel, tenho certeza que ela estava em oração, ela estava ali buscando ao Senhor fervorosamente. Por quê? Porque ela estava em uma guerra e o Senhor a concedeu a vitória. Amém? Raniara está lendo esse livro, glória a Deus. É um best-seller da Valnice Milhomens e é maravilhoso. A única oração que eu não fiz ali é pelos países. Gente, ela faz uma lista com todos os países do mundo. Meu Deus, que Deus suscite em nós, mulheres e homens que oram, que leem a Bíblia e que oram. Então, gente, Davi estava lá descansado. Levantou do seu soninho, da sua soneca, quando ele foi caminhar pelo terraço. E aí ele reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Ele reparou, presta atenção nessa palavra. Eu tô lendo na NVT, lembra? Muitas vezes, gente, nossos olhos vão ser tentados. Às vezes acontece da gente estar em um lugar e a gente ser chamada a atenção por alguma coisa que é a nossa inclinação.
Por exemplo, você tá passando ali nas vitrines, você não tem um centavo, mas você começa a olhar aquela vitrine. Você começa a falar, ai meu Deus, olha o que surgiu, moda inverno. Gente, eu preciso ter, porque todo mundo vai ter, eu preciso ter. Gente, é normal a gente olhar. O problema é quando a gente começa a reparar. Porque aí, a nossa cobiça começa a se tornar... Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo arrastado e seduzido. Esse desejo pode ser concebido. Eu tô dando um exemplo assim básico do consumismo de nós mulheres, muitas das vezes que nós não, em nome de Jesus, nós somos mulheres de Deus, que somos bons mordomos do nosso dinheiro, amém? Mas quantas das vezes nós compramos coisas que nós não precisamos por causa daquilo que nós vimos? Não, mas tá todo mundo usando, olha isso aqui, moda outono e inverno, gente de Deus... E todo mundo vai usar, não posso ficar assim, eu não tenho dinheiro, mas e se eu comprar fiado? E aí, se Deus quiser, eu pago, né? Gente, nós temos que ter cuidado com o reparar. Às vezes, isso acontece comigo, vou ser bem sincero com vocês, eu tô fazendo um caminho, tô na avenida e tem homens fazendo caminhada. Eu tô assim, quando passou um homem, eu vi que ele tá sem camisa, eu já não olho, eu tô passando um homem. Desvia o seu olhar. Isso acontece com mulher e com homem. Gente, não repara nada que possa chamar a sua atenção para aquilo que pode ser uma inclinação da sua carne. Você tem problema de gastar dinheiro à toa? Para que você vai no shopping? Você tem problema? Tem pessoas que lutam contra a homossexualidade. Gente, é uma luta. Nós temos que amar e suportar essas pessoas, dar suporte. Se uma pessoa luta com esse tipo de coisa, ela tem que ficar longe. Tem pessoas que é redes sociais, tem pessoas que a cobiça é o dinheiro, tem pessoas que a cobiça é a fama, é o aplauso. Nós temos que tomar muito cuidado para onde a gente foca os nossos olhos. Lembra de Eva? Ela já tinha visto a árvore, mas ela nunca tinha reparado. Então a gente vai ver que o diabo chega para ela e fala assim, olha bem para aquele fruto. E a Bíblia diz que ela olhou e percebeu que o fruto, ele tinha uma boa aparência e parecia ser formoso. Gente, cuidado onde você põe os seus olhos, cuidado em que você tem reparado. Ele viu aquela mulher. Lá na novela Reis, eles até acabam com a Batseba. Eu não vejo assim, tá? Eu não vejo que ela fez por mal. Mas só Deus sabe, né? Lá na glória, quem sabe, a gente fica sabendo o que aconteceu de fato. Eu não vejo que ela fez por mal. Provavelmente, na minha cabeça, ela estava ali tomando banho. Davi viu, gente, o que devia ter feito? Opa! Fica firme, fica forte, você tem suas mulheres. E ele tinha muitas mulheres. Não era falta, não era abstinência o problema dele. O problema era a cobiça. Então ele podia ter falado, opa! Gente, manda um recado para aquela mulher, para ela não fazer isso. Lembrando que Davi, ele morava num palácio, então com certeza ele tinha uma vista privilegiada, né? Mas não, ele parou, ele viu e ele reparou. E esse foi o problema. Quando ele reparou, tá vendo como é que o pecado ele é uma construção? Deus vai dando pra gente oportunidades, porque a Bíblia diz que nenhuma tentação é humana. Nenhuma tentação vem sobre nós, senão humana. Ela não é maior do que nós podemos suportar. Junto com a tentação, Deus envia com a graça dele o escape. Só que às vezes a gente faz assim pra Deus, ó, eu sei que é a tua vontade, mas vamos que vamos, porque essa é a minha vontade, que seja feita a minha vontade, não a tua. Às vezes é isso que a gente faz. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor tá falando, e Deus tá falando, e o Espírito Santo tá aqui, ó. Não faz isso, vai ter consequência, não é isso que eu quero. Você vai me desonrar, você vai faltar com respeito com a minha palavra, você vai me desprezar, não faz isso, você vai me entristecer, e o Espírito Santo tá aqui. E a gente, não é? Nós temos que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Davi reparou naquela mulher. E olha como é que o pecado ele foi sendo construído. Ele repara nela. Depois que ele repara, ele manda chamar alguém para descobrir quem era a mulher. Então, ó, primeiro ele olhou, aí ele chamou um informante. Quem é a mulher? A pessoa que chegou falou assim, ó, ela é Batseba, ela é filha de Eliã e ela é esposa de Urias. Ou seja, ela é casada, Davi.
E ela é casada com um de seus valentes, Davi. Gente, deixa eu ler para vocês, até deixei marcado aqui, ó. 2 Samuel capítulo 23, versículo 39, fala que Urias, o hitita, fazia parte dos 37 valentes dessa lista que tá falando aqui. Ou seja, dos principais soldados de Davi. Não era qualquer um, gente. Então, o pecado continua. Nesse momento, ele devia ter parado. Tá, eu olhei e eu desejei. Segundo Jesus, já era motivo para ter arrancado o olho. Mas vamos lá. Vamos dar uma chance para Davi. Ele tinha a oportunidade de ter se arrependido ali, de ter olhado e desejado. Mas não. Ele escutou ainda que aquela mulher era casada com um de seus valentes. Ele poderia agora ter desanimado. Mas não. Ele manda alguém para trazer ela. Alguém vai lá e busca a menina. E aí, para piorar, tá vendo como é que o pecado ele vai sendo concebido? Ele se deita com aquela mulher. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também e tudo que o homem plantar, isso também colherá. Aquela mulher estava no seu período fértil. Gente, logo naquele dia, porque Deus, ele... Ai, gente, meu Deus do céu. E aquela mulher engravida. E aí, a mulher engravidou. Mais uma chance. Opa, agora eu tenho que assumir meu erro. Agora eu tenho que ser pai desse menino. Agora eu tenho que pedir perdão pro Urias. Agora é hora de me redimir. Agora é hora de confessar que foi uma fraqueza. Mas não. A bola de neve, um abismo puxa outro abismo, né? A bola de neve, ela vai aumentando. Se Davi parasse em algum dessas etapas, voltasse atrás, se redimisse, se arrependesse, a consequência ia ser cada vez menor. Mas não, ele foi se deixando levar. Ela fala, tô grávida. Nesse momento, ao invés de assumir o erro de confessar, ele continua pecando. Ele manda chamar Urias com uma mentira. Ele queria viver de uma mentira, de um engano. O Urias vai voltar, vai deitar com a mulher dele, vai nascer aquele menino enorme, mas vão falar que é prematuro, porque não vai bater as datas, e vai resolver o meu problema. Só que não, porque um abismo puxa outro abismo, né? Até na novela, na série A Casa de Davi, a mãe de Davi fala isso com ele, né? Não tá na Bíblia, mas um abismo puxa outro abismo. Isso tá na Bíblia, né? Fala assim, que não era a mãe dele que tá falando com ele na Bíblia. E aí, gente, ele então vai piorando a condição dele. Por quê? Ele quer viver do engano e da mentira. Além de ter cometido adultério, ele quer colocar ali embaixo dos panos, né? Só que não acontece isso, porque quando Urias vem e Davi fala com ele, vai para casa, descansa, aquele homem era um homem honrado, gente, honroso. Ele era um homem digno, ele era um homem íntegro, provavelmente porque Davi, sendo seu líder, ele aprendeu isso com o próprio rei. Era um homem de caráter, era um dos valentes de Davi. Ele falou, eu vou embora para casa? De jeito nenhum, porque a arca do Senhor está em tendas, o exército de Israel está em tendas, como que eu vou para minha casa? Gente, dormir numa tenda não era tão confortável. Eles estavam, quando os soldados saíam para a guerra, eles faziam essa purificação, lembra que Davi vai falar? Quando ele estava ali na casa de Abimeleque? Mas agora ele tá falando assim, ó, eu não vou fazer isso, todo mundo tá lá sofrendo na guerra e eu vou pra minha casa comer, festejar, deitar com a minha mulher. Como que eu poderia fazer isso, Davi? Davi, imagino que ele fica com ódio daquele caráter, daquele homem. E então ele vai tentar outra coisa. Ele fala, não, então tá bom, pode ficar aí mesmo, resumindo, né? E aí no outro dia ele vai tentar embriagar aquele homem nem bêbado. Volta atrás naquilo que ele falou, nem bêbado ele vai para casa dele para beber, comer e dormir com a mulher dele. Então Davi diz, então tá bom. Então amanhã você pode voltar para a guerra. E o pior, gente, tá vendo que é uma construção? A qualquer momento ele poderia ter parado, confessado e resolvido. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui agora. E para aqueles que vão ver essa live depois, sempre há uma oportunidade da gente parar antes que a coisa piore. Era melhor confessar um adultério do que depois ter que falar para todo mundo de um assassinato junto com o adultério. A qualquer momento Davi podia parar, mas ele não parou, ele continuou na sua bola de neve. Nós temos a oportunidade de parar, gente.
tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado pra gente melhorar, é uma oportunidade pra gente parar e falar, agora eu vou tentar ser uma versão, vou tentar, né, pelo Espírito da Graça, uma versão diferente da Lorena. Se antes eu agia assim, se antes eu tinha esse problema, se antes minha personalidade falhava aqui, eu então, pela graça que o Espírito Santo me concede, vou conseguir melhorar isso. Mas é tempo da gente parar, confessar e melhorar. Não deixar que isso se torne uma bola de neve. Às vezes Deus já está dando sinais, ó, é tempo de fazer isso com seu filho, é tempo de ser mais intencional com a sua família, é tempo de parar um pouquinho, seu corpo precisa de cuidado. Quantas vezes nós lá na frente a gente vai falar, Deus, por que você me permitiu passar por essa enfermidade? Mas Deus fala, mas não sou eu, você plantou, você não cuidou, o corpo deu sinais e você não cuidou. Tem hora que a gente tem que parar, confessar e resolver, antes que vire uma bola de neve. Amém? Em que o Espírito revele ao coração de cada um como aplicar isso, né? Na sua vida prática, daquilo que você tem vivido. Gente, aí acontece uma coisa muito triste. Nossa, na manhã seguinte, Davi escreveu para Joabe assim, ó, coloque Urias na linha de frente. Urias não ia na linha de frente, gente. Urias era valente. Urias ficava em posições determinadas, estratégicas, porque ele era da parte de um grupo de pessoas especiais, que eram os valentes de Davi, dos milhares do exército. Quando Davi vai fazer o censo, se eu não estiver enganado, dá 1.300.000, que eu li com a Cecília esses dias, final de 2 Samuel, 1.300.000 soldados. Aquele homem fazia parte de um grupo eu li aqui no final de 2 Samuel, 37. Tinha os 3. Quantos valentes que eram, amor? Não fala o total. Mais os três principais. Deve que eram uns 40, né? Tinha os 3 principais e esses 37. Então ele entrava assim, gente, na lista dos 40 principais. Ele não ia na linha de frente. E naquele dia, olha o que ele fala aqui na minha versão, fala assim, ó, coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso, depois recue. Sabe, totalmente o oposto do que a gente falou de Joabe e Abisai. Você vai colocar ele lá e vai abandonar ele lá sozinho. Recue. Meu Deus, que covardia é essa? Misericórdia, que Deus nos livre de causar dano ao nosso irmão dessa forma, gente, para nos safar das consequências dos nossos pecados. E aí, Joabe enviou a Davi um relatório, os soldados inimigos saíram da cidade, Urias o Hitita foi morto com muitos outros soldados israelitas. Olha o que Deus falou no meu coração. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi, então, um relatório da batalha. Ele disse ao seu mensageiro, conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que o rei fique irado e pergunte assim, ó, por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? E ele conta até aquele caso do filho de Gideão, que foi morto, né, por uma mulher. Ele chegou perto do muro, a mulher atirou uma pedra de moinho. E aí ele diz, né, o próprio Joabe falando, pode ser que Davi fala, por que chegaram tão perto dos muros? Gente, presta atenção, o que eu entendi quando eu li isso dessa vez? Eu entendi que provavelmente isso era uma estratégia de guerra. Não leve os soldados para tão próximo dos muros. Mas Joabe está explicando assim, ó. Eu levei eles para perto dos muros. Talvez ela até pense, por quê? Vocês já não sabem. Vocês não sabem que é uma estratégia de guerra. A gente não chega perto dos muros porque tem o caso de Abimeleque, filho de Gideão, que foi morto por uma pedra, por uma mulher. Mas Joabe, eu acredito que foi a intenção de Joabe de matar Urias foi com que eles fizessem essa estratégia que ia contra toda estratégia de guerra, levava ali no momento do ataque, colocava ali Urias. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu tô comentando tudo isso? Eu entendi que provavelmente toda aquela frente foi morta por causa dessa estratégia, porque Joabe iria cumprir aquilo que Davi mandou para colocar Urias e para que Urias fosse morto. Ou seja, no meu entendimento, tá? Daquilo que eu li hoje. Aqui fala que Urias foi morto com muitos outros soldados israelitas. Talvez se o rei não tivesse mandado que Urias fosse morto, não apenas Urias, mas esses muitos outros soldados israelitas seriam também poupados. Meu Deus, isso é pesado, né, gente?
Aí que a Bíblia diz, olha que tem que mostrar, gente, que eu sou uma pessoa muito visual. Olha o que acontece, ó. Aí que acontece. Davi falou assim: é assim mesmo, gente. Não preocupa não, ó. A espada devora este hoje e aquele amanhã. É assim mesmo, pessoas morrem. Continua lutando bravamente, conquista a cidade. A esposa de Urias descobre que ele morreu, chora por ele, lamenta por ele. Quando terminou o período de luto, Davi fala: não, então beleza, agora eu vou trazer ela pro palácio, vou pegar o menino, tá tudo certo. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Ninguém ia ficar sabendo mais, né? Só Joabe. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Será que nós temos honrado mais ao homem ou a Deus? Será que diante de todo mundo a gente tá, ó, joinha? Lorena é uma ótima pessoa. Diante dos olhos de todo mundo, tá todo mundo assim, e o Senhor tá falando, eu desagradei dela? Ou será que nós temos buscado agradar o Senhor? E como diz Paulo, se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que repensar, gente, porque Davi achou que o problema dele tinha sido resolvido, mas tudo que ele fez desagradou ao Senhor. Meu Deus. Então, o Senhor envia o profeta Natan, que vai contar aquela história, né? Eu não posso render mais, que já passou 46 minutos. Não, comecei mais tarde hoje. Perdão. Natan vai falar assim: olha, tinha um homem rico, cheio de ovelhas, cheio de tudo. Ele era dono de ovelhas, de gado, ele tinha tudo. E tinha um homem pobre, não tinha nada, tinha uma cordeirinha. E não é que aquele homem rico, um dia chegou um visitante na casa dele, ao invés de pegar o que ele tinha, ele matou a cordeirinha do homem pobre? Davi fica bravo, gente, porque quando o pecado, a gente está cheio de pecado, a gente fica cego. Lá em Salmos a gente vai ver os capítulos que Davi fala, quando ele estava nesse período de pecado, aonde até os ossos deles doíam. O pecado, ele corrói, o pecado, ele adoece, o pecado nos afasta de Deus, o pecado gera morte. E o pior é que quando a gente está nesse lugar, quando as pessoas estão nesse lugar, a gente não, vou falar assim, quando as pessoas estão nesse lugar, elas começam a ficar frias, não se incomodam mais, a consciência fica cauterizada. Então quando Davi ouve tudo aquilo, ele nem percebe que está falando dele, nem percebe que ele fez isso, ele está achando que está tudo certo. Mas aí ele lança uma sentença, ele fala, ele fica furioso com o homem rico e jura: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer e deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha dele e não ter mostrado compaixão. E aí Natan fala para ele: esse homem é você. Uau, que nós sejamos esses profetas. Você já pensou a gente ter que chamar a pessoa mais importante do reino e falar com ela assim: ó, esse homem que você acabou de condenar é o Senhor mesmo. Uau, a gente precisa honrar a Deus mais do que aos homens, gente. Nós precisamos temer mais a Deus do que aos homens. É sério isso. Nós precisamos temer mais a Deus do que aos homens. Olha a resposta de Deus para Davi. Davi, eu te ungi rei de Israel, te livrei de Saul, te dei casa, mulheres, te dei reinos de Israel e de Judá. Se isso não te bastasse, eu te dava mais. Se você quisesse, Davi, mais mulher, eu te daria mais, do jeito certo. Se você quisesse mais terras, se você quisesse mais gado, tudo isso eu te daria. Mas por que você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? E olha que nem fala sobre a Batseba, fala sobre Urias. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família. Gente, Davi teve um percalço, teve uma coisa ruim que Davi viveu na vida dele, foram problemas familiares, né? Por que a espada não se afastará da sua família? Porque você me desprezou. Gente, desprezar é o oposto de honrar. Nós honramos ou desprezamos. Com essa atitude, Davi desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Da sua própria família farei surgir esse castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e darei a outro homem. Nós sabemos que é o próprio filho dele, que é Absalão, que vai cumprir lá na frente, né? Que se deitou com as concubinas do pai dele, à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente. Gente, isso tem que gerar temor no nosso coração. Deixei esse versículo aqui, perdi ele.
que fala assim, aquilo que foi sussurrado, escondido, vai ser gritado dos telhados. Jesus falou. Nós precisamos temer a Deus, gente, porque tudo que o homem plantar, também ele colherá. Se nós plantarmos para a carne, colheremos também corrupção, mas se plantarmos no espírito, colheremos vida. Amém? E aí, nesse momento, Davi confessa o pecado dele. E tem aquele Salmo 51, que é um salmo maravilhoso, que fala: Senhor, não retira de mim tua presença, não afaste de mim teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação, me lava, né, com esopo, me purifica do meu pecado. Então nós vamos ver que nesse momento Davi vai confessar o pecado dele. Nós temos falado tanto sobre isso, né? Deus tem nos levado a esse lugar de aprender a confessar logo. Vê qualquer sentimento, já confessa. Confessa o seu pecado, que aquele que confessa e deixa será limpo das suas transgressões. Quando ele confessa, pequei contra o Senhor, Natan já responde: sim, mas o Senhor te perdoou, você não morrerá por causa do seu pecado. Lembra que Davi falou: esse homem deve ser morto? Deus está falando assim, ó, da morte eu vou te livrar. Mas, porque você teve esse absoluto desprezo pela palavra do Senhor, seu filho morrerá. E aí nós vamos ver que esse filho do pecado, né, entre Batseba e Davi, ele vai morrer depois de 7 dias, ele fica doente, Davi jejua, Davi ora, mas aquele menino não resiste. E aí tem aquela parte, né, que os servos de Davi ficam assim: ai meu Deus, o menino morreu, o que há de ser do meu Senhor? E ele levanta e fala: vamos adorar o Senhor, lava o rosto, porque ele entendeu que enquanto tinha que guerrear, ele guerreava. Mas quando Deus falou não e foi o fim daquela vida, ele entendeu que chega de chorar por aquela, né, por aquela criança que Deus havia tomado. E aí Davi toma, né, consola Batseba, sua mulher, tem relações com ela, e aquela mulher, ela vai dar à luz a um bebezinho. O Senhor, gente, a graça de Deus, ela é tão presente em todas as escrituras que ela chega a emocionar a gente. Olha o que a Bíblia diz, que Davi consolou sua mulher e ela engravidou. Aí Davi chamou aquela criança de Salomão, mas o Senhor amou aquela criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natan, dizendo que o menino deveria se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. O nome Gedidias significa amado pelo Senhor. Gente, isso é graça. Isso é graça. Salomão vai se tornar aquele que veio que começou tudo errado, que começou com um adultério, logo depois no assassinato, mas depois quando Davi consertou as coisas, ele pôde contemplar a graça de Deus. Esse menino vai se tornar o sucessor de Davi, vai ter o trono dele, vai ser aquele que vai organizar, liderar a construção do templo de Yahvé. Ele vai ter um reino de descanso, de riqueza e de sabedoria como nenhum outro rei até aquela época, porque depois dele tem Jesus, né, gente? E Jesus é o mais sábio de todos os reis, o mais rico de todos os reis. Mas ele vai se tornar um grande rei. E Deus amou aquela criança. O Senhor, Ele ama aqueles que o mundo não dá nada por eles. Para o mundo é um rejeitado, mas para Deus é um amado. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, amém? Lembrando também que Salomão aponta para Jesus, o amado pelo Senhor. E aí Joabe vai lutar e vai ganhar uma cidade, e ele vai falar: conquistei, você quer vir aqui para você ficar com a vitória, senão ficar com o crédito da vitória. E aí Davi vai lá, termina a batalha com Joabe, pega uma coroa de 35 quilos e todo mundo volta para Jerusalém. 35 quilos de ouro, né? Não falei? É o que nós lemos na leitura de hoje. É uma leitura muito forte, né, gente? Muito aprendizado. E agora nós temos que colocar em prática. Sobre tudo que nós devemos lembrar dessa live, eu acho que o que mais importa é honrar a Deus. Honra a Deus. Mais do que aos homens. Honrar o homem, gente, é necessário. Nós honramos os nossos líderes, nós honramos as autoridades, nós honramos nossos maridos, nós honramos nossos pais, nós honramos nossos filhos, nós honramos as pessoas, preferindo-vos em honra uns aos outros, todos. Mas a honra a Deus deve vir sobre toda e qualquer honra. Nós honramos primeiramente a Deus do que a qualquer
outra pessoa, autoridade, pessoa importante ou não, nós precisamos honrá-lo e não desprezá-lo, não desprezar os seus mandamentos, porque existe consequência, não é verdade? Gente, é tudo isso que eu queria falar hoje. Eu espero que tenha edificado vocês essa leitura e que nós possamos praticar essa palavra, amém? Honra a Deus, isso, irmã Rose. Honrar a Deus com as primícias do nosso tempo, com as primícias das nossas finanças, honrar a Deus oferecendo para Ele todo o amor do nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, de toda a nossa inteligência, entendimento, honrar a Deus. Tudo que nós fizermos, nós façamos pensando em agradá-lo, amém? É isso, espero que vocês tenham sido edificadas, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero honrar quem ficou aqui até o final, que a gente tem que honrar as pessoas também, né? A Soraya, a Rose, a Ivonete, a Dani, a Mark, a Vanilda, a Raquel e a Dona Piedade. Deus abençoe, obrigado por tudo. E que nós possamos viver essa palavra, amém? Gente, até amanhã então, se assim Jesus permitir. Ficam com Deus.